Evangelho, sábado da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Nossa Senhora das Mercês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Nossa Senhora das Mercês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho hoje nos leva para o segundo anúncio da paixão de Nosso Senhor. Diz o texto: enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos. Aqui já começa um ponto que merece a nossa atenção. Todos olham com admiração o que está sendo realizado pelo Senhor. O episódio que precede o segundo anúncio da paixão é a cura do endemoniado epilético. Então, a pessoa trazia consigo duas grandes dificuldades. A primeira da doença e a segunda e mais grave, aquela da opressão diabólica. Aquela da ação demoníaca que a escraviza. E diante desses dois grandes sofrimentos, o Senhor age de maneira extraordinária e submete o maligno e cura o enfermo. Isso causa grande perplexidade e admiração naqueles que estão acompanhando o Senhor, que, como em muitas ocasiões, já sabemos, vão glorificar o nome de Deus. Mas parece que os olhos de Jesus se orientam numa outra direção. Como assim, Padre Fábio? Ali era um momento de grande sucesso, não é verdade? Um momento de grande satisfação, afinal, o inimigo infernal e o sofrimento que aflige a vida dos homens estava sendo cancelado. Porém, enquanto todos se admiram e se alegram por aquilo, os olhos do Senhor se orientam sobre algo muito maior que espera por acontecer. Tudo aquilo que se passa ali é o sinal simultâneo de duas grandes realidades. A primeira, que o mal que assola a alma do homem e que o espera por conta de seus pecados e que de certa forma foi acolhido por suas escolhas, é muito maior do que as dores da ausência da saúde no tempo de hoje, na nossa vida de agora, e são muito maiores do que as dores infligidas pelo demônio no tempo presente, quando se levanta para escravizar pelo pecado os filhos de Deus. E isso é estarrecedor. Nós olhamos pouco para isso. Que é a consequência que espera. Se tudo isso é muito danoso e difícil, suportar o sofrimento físico da doença, o peso da opressão diabólica, quando o inimigo consegue cravar suas garras sobre a alma de um batizado, muito maior serão as dores e os sofrimentos a qual o homem está destinado por conta de seus próprios pecados. Faz bem um frio na barriga, né? Mas ao mesmo tempo, se o poder do Senhor se manifesta contra as dores da doença, ou seja, se o poder de Deus se manifesta
tão prodigiosamente contra as dores desse tempo, contra a escravidão que o inimigo infernal tenta impor contra nós nesse tempo, com muito maior poder, com um poder ainda mais retumbante e com um efeito ainda mais maravilhoso. A ação e o sacrifício de nosso Senhor realizará a nossa salvação. Então, se é extraordinário o poder de Deus sobre essas duas realidades agora, o poder de Deus sobre a libertação definitiva da morte, a qual se destina a alma, é muito maior. Então, ao mesmo tempo, aquela cura e aquela libertação eram um sinal para todos nós a respeito dessas duas verdades, da grandeza do sacrifício redentor de nosso Senhor e da desgraça e ruína a qual se destina a alma pelo pecado. É um sinal evidente dessas duas realidades que o Senhor tem olhos voltados para ela. Enquanto todos glorificam por aquela obra ali, os olhos do Senhor se orientam nessa direção. E daqui nasce o segundo anúncio da paixão. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. O primeiro anúncio da paixão será morto, crucificado, morto, e ao terceiro dia ressuscitará. O primeiro anúncio da paixão fala do triunfo de Cristo, que ele será, deixa o padre pegar aqui um instantinho, ele será rejeitado, sofrerá, será entregue, morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, o primeiro anúncio da paixão, ele mostra o caminho que vai passar o Filho do Homem para salvar-nos e termina com o triunfo da vitória sobre a morte. O segundo anúncio da paixão, ele mostra a escolha feita pelos homens. Eles escolhem entregar. Eles não escolhem o Filho de Deus. Eles o entregam. O que significa? Ficam com outra coisa. Ficam com os amores, com os prazeres, com os desejos desse mundo. Ficam com o amor próprio. Tomam possesso ilegítimo de algo, porque tudo nos foi entregue por Deus e é propriedade sua que foi confiada a nós. E aqui lembramos o administrador infiel, né? Que esbanjamos os bens e nos apropriamos indevidamente dos bens do nosso Senhor, do nosso patrão. Então, da mesma forma se comportam os homens entregarão. Eles não querem, o entregarão. Então, o primeiro anúncio da paixão tem essa característica que fala do caminho de sofrimento que vai passar o Filho do Homem, mas que triunfará sobre a morte. Agora, o segundo anúncio da paixão, ele aperta, porque ele fala sobre essa entrega. E aqui nós chegamos aos dois pontos, né, que falávamos no início. Então, juntando os dois anúncios da paixão, o primeiro e o segundo, nós temos com evidência essa característica presente, que a cura realizada pelo Senhor, na precedência do segundo anúncio da paixão, confirma ambas realidades. Ou seja, é o triunfo sobre a escravidão e a morte, mas ao mesmo tempo é um sinal da que se destina o homem por conta dos seus pecados. E o que vem em seguida? Em seguida vem um medo da parte dos discípulos de perguntarem. Primeiro, o evangelista diz que eles não compreendiam esta palavra. Era-lhes velado para que não a entendesse. Então, existe aqui um mistério da ação de Deus que reserva aquele entendimento para um tempo preciso. O Senhor anuncia, mas a compreensão
que virá por obra do Espírito Santo, virá mais adiante. Como é bom saber que o Senhor entrega muitas coisas e tesouros para nós hoje, e Ele cuida para que chegue o tempo da compreensão, mas não necessariamente será agora. É importante sabermos isso. Muitas graças e bênçãos o Senhor nos entrega quando nós ainda não somos capazes de compreender o seu significado e de integrar toda a sua potência na nossa vida. Mas Ele nos entrega mesmo assim. Não porque Ele é um inconsequente, mas porque Ele cuida de nós. E se nos entrega esse tesouro, quer nos levar à vida plena desse tesouro. Por isso o batismo foi entregue, você é tão pequenininho. E Ele tem cuidado de ti, cuidado de mim, para que a gente viva sempre mais intensamente o grande tesouro do batismo que recebemos, como nem falar conseguíamos. E andar, talvez, ainda não conseguíssemos também. Mas ali, naquele momento, Ele nos entregou um tesouro valiosíssimo, sem se preocupar. Por quê? Porque iria nos acompanhar pela inteira vida, para que tomássemos não apenas consciência do valor desse tesouro, mas o pudéssemos tomar nas mãos com toda a dignidade que é justa e devida diante dele, para vivermos, né, a alegria da posse desse grande tesouro. Então, o Senhor também entrega para os discípulos, que naquele momento não podem entender, mas entenderão. E o Senhor cuidará disso até que chegue esse momento. Entretanto, aqui vem um outro ponto. Eles tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Meu irmão e minha irmã, quantas coisas a gente tem medo de perguntar para Jesus? Quantas coisas na nossa vida a gente intui a exigência ou talvez o frio na barriga e o tremor de pernas que pode vir e a gente prefere não perguntar, prefere deixar quieto. Quanta coisa na nossa vida a gente sente a necessidade de poder investir mais do nosso coração, mas sentimos o medo de falar e de perguntar. O Evangelho de hoje vem para nos dizer: não temas, eu estou convosco, estou por vós. Tesouros maravilhosos e infinitos estão reservados no meu coração por ti. Não tenha medo, ainda que a dor e os perigos estejam nas próximas páginas da sua vida, eu estarei contigo. E se permito essas dores e permitirei ainda outras feridas, é para que você seja totalmente meu e para que nada do que não te serve permaneça contigo. Em outras palavras, para que tudo aquilo que não te faz bem seja retirado definitivamente da sua vida. Esse é o Senhor que cuida de nós, que tem os olhos à frente. Assim como os discípulos no Evangelho de hoje estavam com os olhos ali no prodígio realizado pelo Senhor, o Senhor estava com os olhos já lá na frente, no grande prodígio da salvação eterna dos homens. Enquanto eles estavam admirados com a ação do mal e com o sofrimento na vida daquela pessoa no hoje, o Senhor estava com os olhos fixos naquele sofrimento lá na frente, o sofrimento eterno. E olhando para essa realidade, declarou: não, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai e para que nenhum daqueles que Ele me entregou se perca. Esse é o Senhor na tua vida. Por isso, quando as exigências da vida, por amor a Cristo, se apresentarem diante de ti, e você conseguir perceber como tem percebido, que Deus tem te concedido inúmeros tesouros e graças, não tenha medo de dizer ou de perguntar ao Senhor: o que queres de mim, Senhor? Onde queres me conduzir? Eu irei contigo. Senhor, eu quero estar em tuas mãos. Eu confio na tua palavra. Eu confio na tua bênção. Eu confio nas tuas graças. E te peço, guia-me, Jesus, e eu estarei contigo até o fim. Que não venha o receio de perguntar ao Senhor, né?
que o medo não nos paralise, pois o Senhor já testemunhou que estará conosco até o fim. Até o fim. E hoje celebramos a memória de Nossa Senhora das Mercês. Eu leio rapidamente esse pequenino histórico sobre Nossa Senhora das Mercês e para vermos juntos como é que a Virgem Maria, o Senhor a colocou por nós, cuidando de nós. Então podemos dizer com toda a propriedade que não apenas o Senhor se faz ao nosso lado, mas também a Beatíssima Virgem Maria se faz por nós, está conosco, intercede, a fim de que nenhuma das graças que recebemos se perca. Cuida de nós para que não se percam, intercede para que todas elas sejam entregues, cuida de nós para que não se percam e para que nós possamos seguir adiante com a vida no batismo. E olha o que passaram esses nossos irmãos cristãos que foram socorridos por Nossa Senhora das Mercês. E foram novamente a eles concedida a graça de poder viver a vida do batismo com maior dignidade. Como assim, Padre Fábio? O que aconteceu com essas pessoas? Vamos entender agora. No ano de 621, os visigodos tornaram-se senhores de toda a Espanha. No ano de 711, chegou à península a invasão árabe, que repeliu os visigodos para a região das montanhas, na Astúria. E conquistaram então quase a inteira Península Ibérica. Foram precisos 6 séculos para finalmente submeter os árabes na Península Ibérica. O que significa que, por 600 anos, a presença árabe e, por consequente, islâmica na Península Ibérica gerou um tempo de sofrimento e de perseguição severíssimo aos cristãos. Durante esse período, foram levados para a África um grande número de cristãos. Os que abraçavam o islamismo eram tratados como homens livres. Os outros eram mortos ou vendidos como escravos. Para os libertar era necessário pagar um resgate. Como nem todas as famílias tinham posses para libertar os seus familiares, São Pedro Nolasco fundou em 1218 uma ordem religiosa, chamada de Ordem das Mercês, ou da Redenção dos Cativos. A própria Virgem Maria, numa aparição, o incitou a esse caminho de fundação. Pedro contou a sua visão a São Raimundo de Penhaforte e ao rei Jaime I da Coroa de Aragão. Os três, então, conseguiram pôr em prática esse projeto inspirado pela Virgem Maria. Graças ao seu heroísmo e à generosidade dos cristãos distribuídos ao longo da Península Ibérica e fora da Península Ibérica, a obra foi fecunda em resultados e, ao longo dos séculos, foram salvos inúmeros cristãos da escravidão. E só terminou com o desaparecimento da pirataria. Dizia o Breviário Romano que foi com o fim de agradecer a Deus e a Santíssima Virgem Maria os benefícios de tal instituição que se estabeleceu então a festa de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora benfeitora, que nos oferece graças, que nos protege de situações perigosas. A festa de Nossa Senhora das Mercês, então, foi instituída em ação de graças à Virgem Maria por todos esses feitos realizados. E aqui nós temos também aquela imagem como a imagem do Evangelho. Temos homens que estão vivendo
um período de escravidão, e a Virgem Maria que conduz os empenhos realizados pela Igreja a fim de livrá-los da escravidão. Porém, a Virgem Maria conduz, também por meio da Igreja, empenhos enormes e gigantescos para livrar todos os homens de uma escravidão ainda pior, a escravidão do pecado. A escravidão estabelecida por Satanás, que leva os homens à morte eterna. E ela combate arduamente e mobiliza a Igreja de todos os modos para, através dos sacramentos, da pregação, do anúncio do Evangelho, serem libertos da escravidão do demônio centenas e centenas de almas, milhares e milhares de almas ao longo dos séculos, ao longo da história. Se a Beatíssima Virgem Maria foi socorro em favor daqueles que estavam escravizados no tempo, ela é muito mais empenhada e se move em favor daqueles que estão escravizados pelo pecado, a fim de que possam permanecer na glória. Bendito seja Deus por uma mãe tão boa e misericordiosa que temos em nosso favor e que nos socorre nos aproximando sempre de seu Filho Jesus. Para completarmos a nossa meditação de hoje, aproveitando as palavras do Senhor, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e será entregue, e se entregará, melhor dizendo, para a nossa salvação. Toma essas palavras de Santo Atanásio, de um de seus sermões, a respeito da encarnação, que diz assim: a morte recebera dos homens o poder contra os homens. Pelo Verbo de Deus enviado aos homens pelo Pai, veio então a destruição da morte e a ressurreição da vida. Como disse o varão repleto de Cristo, porque por um homem entrou a morte e por um homem a ressurreição dos mortos, pois como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o que se segue? Já não mais morremos para nosso castigo, mas como os que serão despertados dos mortos, aguardamos a ressurreição comum de todos. Em seu tempo, Deus, o autor e doador destas coisas, o manifestará em nosso favor, pois Cristo por nós conquistou o penhor da glória. Não mais estamos entregues à morte, porque em Cristo recebemos a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe das Mercês, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, de maneira especial, rezemos por todos os nossos irmãos mercedários e mercedárias que no mundo realizam ainda obras de missões, obras missionárias extremamente importantes no cuidado dos mais necessitados e daqueles que estão vivendo aflições nesse tempo. Que o bom Deus os acompanhe com muito carinho, Nossa Senhora sempre os proteja e livre-os de todo o mal.